Bom, pessoal, então, continuando os contratos de colaboração, né, cabe ressaltar que o contrato de colaboração nada mais é do que aqueles contratos pelo qual você favorece um maior volume dos contratos de compra e venda acerca de produtos e bens que são vendidos ou fabricados pelo fornecedor, né? Então é uma forma do fabricante ou do fornecedor ele ampliar a sua atuação dentro do mercado, né? A fim de que mais produtos seus sejam disseminados e, portanto, vendidos, e isso faz com que aumente a sua renda, a sua receita. Bom, o contrato de representação comercial, que é o que a gente vai falar agora especificamente, né, ele é regulado por lei, né? Então, ele é um contrato típico que é regulado pela denominada Lei 4886 de 65. Inclusive, a atividade de representante comercial, né, que é a pessoa que realiza esse contrato, ela é regulada por lei. Inclusive, é necessário que seja feita um cadastro desta pessoa perante um conselho regional e o conselho federal, que é o Conselho Regional e Federal de Representação Comercial, devidamente, né, vinculado ao poder público, devendo inclusive pagar pelo representante comercial, né, a sua anuidade, né, como se fosse o caso de um CRC, né, Conselho Regional de Contabilidade, ou o próprio CREA, ou o próprio Conselho de Medicina, enfim, né? Então, você tem um Conselho Regional e um Conselho Federal próprios a fim de regular a atuação por parte do representante comercial, né? Então, eles têm regras externas que se dão a partir da própria atividade de mercado, mas também regras internas mediante os estatutos e as resoluções que são criadas e expedidas por esse órgão de controle, tá bom? O representante comercial ele pode se dar tanto por pessoa física ou por pessoa jurídica, né? Quando a pessoa física ele é um autônomo, então é necessário que ele se configure enquanto autônomo a fim de que ele venha também a se inscrever no Conselho Regional, pague as taxas, né? E a partir daí ele realize essa atividade de representante. Quando você fala de pessoa jurídica, né? Então essa empresa de representação comercial ela precisa estar devidamente registrada perante a junta comercial do estado aonde ela atua, né? Essas duas questões elas são importantes porque é essencial a fim de afastar o vínculo empregatício, né? A atividade de representação comercial é uma atividade que não gera vínculo empregatício em face do representado, né? Que é o fornecedor ou fabricante daquele produto. Entretanto, existe um nível de subordinação, né? Quando a gente fala de um nível, por quê? Porque quando a gente fala de representante comercial, pessoa física, não pode o representado fazer o controle de jornada, o controle de atuação, né? Quais dias que vai trabalhar, quais horas do dia que vai trabalhar, né? O que importa é que o representante ele dê resultado em razão da sua atividade para o representado. Mas, por outro lado, né, como se fala de um contrato de representação, né, e aonde esse representante ele é de fato, né, uma pessoa identificada, né, com o representado, então se ele representa o representado, né, o fabricante ou o fornecedor, ele precisa cumprir determinadas regras a fim de não manchar a atuação, a qualificação e a postura desse representado, né, ou deste fabricante no mercado de trabalho, né? Então ele precisa agir de acordo com padrões e com instruções que são dados pelo representado, né, pela empresa contratante. Então, nesse nível, existe uma relação de subordinação por conta disso, porque existe por parte do representante a necessidade de ele cumprir as ordens, né, ser subordinado no tocante aos controles de quantidade, de qualidade
de postura, de apresentação, de lisura, enfim, né? São elementos que fazem parte deste contrato de representação, deste contrato empresarial, tá? Acontece que, embora teoricamente não haja essa relação de subordinação, né, muitos empresários eles utilizam desse contrato de representação a fim de burlar a lei, né, já que a contratação de empregado, né, seletista ela é bastante onerosa, né, para o empresariado. Então muitas vezes ele contrata uma pessoa, estabelece com ela uma relação fática de empregado e empregador, mas faz com que essa pessoa ela venha atuar formalmente como representante, né? Então, isso é uma forma de onde você venha afastar essa relação de emprego em razão da formalidade que o representante comercial ele precisa ter e que a gente já falou aqui também, tá? Então, infelizmente, isso é uma burla que a gente vê muito no mercado a fim do empresário ele evitar o recolhimento e o cumprimento de suas obrigações laborais perante os empregados e também o próprio poder público, tá? Então, voltando, o representante, né, na verdade, ele pode ser pessoa física, autônomo, credenciado no Conselho Regional de Representante Comercial, ou pessoa jurídica, empresa devidamente constituída e com vínculo perante a Junta Comercial do Estado, né? O que compete à figura do representante, né? Então, como o representante ele tem o papel também de ampliar o mercado para a atuação do representado, a fim de que este tenha uma maior gama de área territorial para vender seus produtos. Então, cabe à figura do representante fazer essa atividade de intermediação, né, ou de aproximação, depende do tipo de atuação que ele vai fazer, né? Quando você vem a anotar ou a realizar pedidos, né, que vão ser colocados perante o representado e perante o comerciante, né? Não o representante, mas perante o próprio comerciante. Então, por exemplo, pegando o caso que a gente falou aqui do biscoito. Nós temos uma fábrica de biscoitos na BR-324 e nós temos um mercadinho X que fica na paralela. Então você tem a pessoa A, que é o representante comercial. Então o que cabe ao representante comercial? Ele atuar dentro dessa zona territorial, né, que tem que estar no contrato. Então a zona territorial se refere ao bairro da Paralela e cabe a ele, dentro desse bairro da Paralela, ele mapear os possíveis contatos para ele fazer essa relação de colaboração, né? Então ele vai lá pegar o mercadinho, né, lá da Paralela. Então ele pode fazer isso de duas formas, ou contrato de colaboração por aproximação, que vai fazer o seguinte, ele vai anotar o pedido, né, do mercadinho e aí vai passar esse pedido diretamente para o representado, para o fabricante, a fábrica de biscoito. E aí a fábrica de biscoito, de acordo com o prazo estipulado com o mercadinho, vai entregar via seu caminhãozinho, né, via seu carreto, aquela quantidade de biscoitos para o mercadinho, né? Então veja, não houve aqui uma relação de intermediação por parte do representante comercial. Foi apenas uma aproximação. Por quê? A partir deste contrato de representação, ele aproximou, né? Fez com que a fábrica conhecesse o mercadinho e eles celebraram um contrato de compra e venda para o fornecimento de biscoito. Mas também pode ter isso a partir de um contrato de colaboração de representação comercial por intermediação. De que forma, né? O representante comercial ele compra uma determinada quantidade de biscoitos da fábrica e aí leva essa quantidade de biscoitos para o mercadinho da Paralela. A partir do momento que o mercadinho se interessa pelo biscoito e tem o desejo de adquirir, ele adquire, né, diretamente esse biscoito pelo representante comercial.
Então aí nós temos um contrato de colaboração por intermediação, né? Onde o contrato de compra e venda do biscoito da fábrica, ele se deu mediante a intermediação da figura do representante comercial, né? Então, cabe aqui ao representante comercial ele receber, né, o seu ganho em virtude da diferença do valor que ele foi cobrado pela fábrica e o valor que ele tirou em razão da revenda perante o mercadinho da Paralela. Então, o contrato de representação comercial ele pode ser tanto por aproximação quanto também pode ser por intermediação, né? Cabe também ao representante ele analisar periodicamente a sua cota de produtividade, né? Ou seja, no período de um mês que ele está atuando para aquela fábrica de biscoitos no bairro da Paralela, né? Quantos negócios ele conseguiu celebrar, né? Quantos mercados ele conseguiu captar enquanto clientes, né? enquanto fornecedores para receber o biscoito lá da fábrica que ele representa. Então, tudo isso é dever por parte do representante fazer acerca da sua cota de produtividade. Isso por dois motivos, né? Primeiro, para verificar se a sua tática, né, de venda ela está dando certo naquele local. Segundo, se a sua atividade ela está tendo uma rentabilidade para si, né, já que ele precisa desses negócios para tirar a sua receita. E terceiro, porque ele precisa também prestar contas para o fabricante, né, que é a empresa representada, sobre os negócios e como é que está tendo o desenvolvimento desses negócios de representação, né? Se os comerciantes que o representante está contactando estão pagando em dia, se existe reclamação por parte do comerciante, se está tendo uma boa aceitação do produto perante os consumidores do comerciante. Então, tudo isso precisa ser repassado também para a fábrica, a fim de que isso venha a se amoldar, né, dentro desse mercado de consumo. Tá? Outra questão importante que a gente tem também é que esse contrato de representação ele se dá em razão de uma questão territorial, né? Então, como eu falei aqui, ele vai atuar nos mercados, né, do bairro da Paralela. Então, ele é representante da fábrica de biscoitos na região da Paralela, no bairro da Paralela. Então, ele não pode representar a fábrica de biscoitos no bairro de Patamares, por exemplo, né? Ou no bairro de Piatã. Por quê? Porque o seu contrato de representação ele se dá de uma forma territorial na região do bairro da Paralela, tá? Então, isso é uma questão que tem que colocar no contrato, certo? A outra questão é a seguinte: a atuação desse representante comercial na região da Paralela, ele vai ser de forma exclusiva ou não, né? Então, quando a gente fala aqui de exclusividade, a exclusividade é para os dois lados, né? Vamos imaginar o seguinte: a fábrica de biscoitos lá da BR, ela pode ter 3 representantes comerciais na cidade de Salvador. Veja, território de Salvador, né? Não estou colocando aqui só Paralela, né? Então, os 3 representantes sabem que eles competem entre si, tá? Vamos lá. A fábrica de biscoito, ela tem 4 representantes no bairro da Paralela. Então, também não é um contrato de exclusividade. São 4 representantes, onde os 4 sabem que eles competem entre si dentro do bairro da Paralela em razão daquela fabricante de biscoitos que é a empresa representada, né? Mas posso dizer não, apenas o representante comercial A atua no bairro da Paralela, o representante comercial B atua apenas em Lauro de Freitas, o representante comercial C, ele atua apenas em Patamares. Então, daí você tem um contrato de exclusividade, tá bom? Mas, por outro lado, né, como também a figura do representante, ele também é um empresário, né, ele pode não querer ter um contrato de exclusividade com aquela fábrica de biscoito X, né? Então, eu tenho uma fábrica de biscoito Água Branca
tem uma fábrica de biscoito Marilã, né? Tem uma fábrica de biscoito da Nestlé. Eu posso ter um representante comercial que venha a prestar a atividade de representante comercial das três fábricas. Então, também estou dizendo que não existe um contrato de exclusividade em face do representante, porque não representa apenas a fábrica de biscoitos, né, da Água Branca. Ela representa Água Branca, Marilã e Nestlé. Ou então ele pode ser exclusivo, né, em razão da fábrica de biscoitos da Nestlé, certo? Então isso também é uma questão que é importante que se coloque. A cláusula de exclusividade ela precisa constar de forma expressa, né, no contrato, onde deve-se dizer se a empresa representada ela tem um contrato de exclusividade ou não com um representante, né? Ou seja, se ela tem mais de um ou não representantes naquela região. É necessário que se coloque qual vai ser a área de atuação territorial daquele representante, né? E se o representante comercial ele tem uma relação de exclusividade com o representado, porque, como falei, ele pode representar mais empresas daquele mesmo ramo alimentício, digo, biscoito, e não apenas perante a representada, tá certo? Então, até a próxima.